terceiro passo, a pré-execução. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, tem um machado sendo afiado. Até aqui nós afiamos o machado. O que você está fazendo? Você está se preparando para fazer a cirurgia. Você está se preparando para fazer a cirurgia do jeito direito, do jeito certo. Não é só sentar lá e fazer. Porque sentar lá e fazer, pode ser que 20 não dê problema, mas aquela que dá problema, meu amigo, aquela que dá problema tira o seu sono. Tira o seu sono. Tá? Então é importante se preparar. O que é o processo de pré-execução? O Abraham Lincoln falava, né, que se ele tivesse 1 hora para cortar uma árvore, ele usaria os primeiros 45 minutos afiando o machado. E é isso que a gente estava fazendo até agora, gente. A gente estava afiando o machado, a gente estava conhecendo o nosso paciente, conhecendo suas limitações, porque você tem que se conhecer. Isso daí eu já nem falo mais, que a gente já conversou sobre isso em muitas masterclasses. A gente fala para você, conhecer seus medos, e com isso você ir melhorando isso dentro de você, ok? Então, afiar o machado é isso. Até aqui você estava afiando o machado. Então, o que você vai fazer? Se você observou na radiografia que existe um risco do seu paciente ter parestesia, além de, é claro, você avisar ele sobre esse risco e dizer que esse risco não é você que está fazendo, mas sim a localização espacial que aquele dente tem, você vai fazer um termo de consentimento livre esclarecido e pedir para ele assinar, dizendo que ele está ciente do risco. Tá? Gente, a gente tem que dividir a responsabilidade do paciente. Não foi você que pôs o dente ali, foi Deus. Foi Deus que colocou o dente ali, não foi você. Então, se não foi você, a responsabilidade é assim, você vai tirar o dente, mas existe o risco. Se ele for para um hospital, tirar uma verruga no dedo, eles vão fazer ele assinar um papel dizendo que ele pode perder o braço? É ou não é? Que ele pode ter uma parada cardíaca, tá? Então, aqui também é a mesma coisa. A minuta de contrato dizendo o acordo comercial que foi feito em você, quanto que você cobrou, quais são as suas condições e tudo mais. Isso aqui, gente, é fundamental, tá? Isso aqui faz parte da prática clínica. Isso você tem que fazer para todas as coisas. É uma coisa que eu também tive dificuldade para implementar no meu consultório. Hoje eu tenho programas que fazem esses contratos de forma automática. Me facilita muito a vida. Mas antes eu fazia à mão. Mas fazia. Tem que fazer, gente. Tem que fazer. Se acontece algum problema, você tem lá escrito, olha, eu falei para o paciente que existia o risco. Não quer dizer que você tem que abandonar seu paciente, tá? Não, você vai acompanhar seu paciente, você vai mapear a parestesia, você vai tratar o problema, mas ele tem que estar ciente que pode ter um problema. É simples, pode ter um problema. Medicamentos pré-operatórios, às vezes o seu paciente tem um problema de imunidade. Rosineide, boa noite. Rosineide, obrigado pela presença. Às vezes o seu paciente tem um problema de imunidade, ele tem algum probleminha que precisa tomar uma medicação pré-operatória. O próprio remédio para ansiedade é um remédio pré-operatório. Então você já vai determinar quais são os remédios pré-operatórios que você vai passar para ele. Planejamento da suspensão de medicamento de uso contínuo. Então, se o paciente toma um AS ou se ele toma um outro anticoagulante que o médico autorizou você suspender, tá, gente? Porque medicamento que a gente só suspende medicamento que a gente passou, beleza? Vamos respeitar todos os profissionais. Se foi um outro colega que passou, você pede por carta uma autorização para suspensão por 1 semana. Eu tenho paciente, gente, que tomava essa porque achava que tinha que tomar depois de uma certa idade. Compra na farmácia e toma. Então compra na farmácia e toma. Porque achou que tem que tomar depois de uma certa idade. Não foi o médico que pediu, não foi ninguém. Meu pai tomava, minha mãe tomava, eu também tomo. Entendeu? Então, assim, tem que conversar e ver. Se for o médico, tem que fazer a suspensão, tá bom? E, a partir daí, sabendo a dificuldade, você vai ver quais são os materiais que você vai usar. Olha, gente, o pessoal fala, mas dente erupcionado não precisa de tudo isso. Mas eu já levei cada pelé de dente erupcionado, vocês não têm noção. Eu já levei cada pelé, né? Vocês não têm noção de ficar 2 horas em cima do paciente e não conseguir tirar o dente. Aí, né, assim, não consigo tirar o dente, vou tirar a radiografia. Aí as raízes estão assim, ó, no osso. Entendeu? Tá segurando assim, ó, com as pernas pra cima também. Tem 5 raízes no dente. Então, gente, tem que olhar, tem que prestar atenção, fazer uma radiografia. Às vezes, se eu tivesse feito a radiografia antes, eu já entrava com broca. Assim, eu nem vou ficar me dando um esforço de ficar brigando com esse dente. Eu vou entrar com broca. Particiono as raízes e, né, já era. É o afiar o machado.